Bom dia. Aí, 14 de julho, domingo, certo? São agora 8 horas e 48. Ah, estou fazendo um trabalho aí. Todo mundo já sabe disso, né? Um upgrade, né, em filosofia. Já estudei filosofia, certo? Eu tenho um certificado de conclusão de curso de 2 anos de filosofia pelo seminário salesiano. Estava em Manaus na década de 70, em meado. Não, começo da década de 70. E a ideia, a proposta era ir levando ali para ver até onde daria ser padre. Mas eu já estava com votos religiosos professados. Eu saí do noviciado lá em Jaboatão dos Guararapes, numa localidade chamada Colônia. Outro dia eu queria lembrar, certo? De Colônia, 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 entendeu? Tem ali no município hoje de Jaboatão dos Guararapes, uma localidade que eu acho que hoje deve estar habitada. Aquilo ali, bicho, quando eu passei por lá era mato, era cana de açúcar, certo? Só cana de açúcar. Né? Não sei por que cargas d'água os salesianos construíram um prédio sobre uma rocha, uma penha, como eles dizem, certo? E lá fizeram em cima uma igreja, certo? Um templo e aí na extensão do prédio fizeram ali uma estrutura de moradia e que terminou funcionando como uma escola. E ali nesse espaço eu fiz um ano de noviciado, certo? Que é ali, sabe, você chega e já professa votos religiosos, certo? Ou me parece que foi no final, eu não lembro bem. Não, me parece que você, quando entra no noviciado, você professa os votos religiosos. No final, quando você sai, você professa de novo. E assim, eu sei que eu fui a professo de votos religiosos de pobreza, castidade e obediência por dois períodos, certo? Por duas professações, se assim posso inventar essa palavra, tá certo? E estava em Jaboatão dos Guararapes, isso era 72, certo? Na localidade Colônia, né? Ficava afastado, ficava na zona rural, certo? No meio de um canavial. Desse canavial, aos sábados, saía tipo assim às 5 horas da tarde, às 17 horas, 18, não estou bem certo. Pegava um Jeep bandeirante da Toyota, sabe? E saía do noviciado e partia na direção de uma usina de açúcar, certo? De manhã cedo essa usina soltava um trem, sabe, por meio dos canaviais, ia embora não sei para onde, sabe. Quando era às 17 horas, esse trem estava de volta carregado de cana-de-açúcar, sabe, de hastes de cana-de-açúcar cortada por braços de trabalhadores, entendeu? E aí, eu não entendia direito muito bem, ali perto do noviciado havia uma vila de trabalhadores, certo? Eu não sei. Eu conheci, sabe, um morador dessa vila, sabe? Era negro, né? E não tinha os dentes, aí não sei como é que a gente chama esses dentes da frente, sabe? Da arcada dentária, certo? Eu não sou dentista, quem é dentista é o Miola, certo? Miola com I, Miola, certo? Miola, Jefferson Miola, um analista político gaúcho, certo? Do site 247. Eu só sei que esse garoto era um cara assim, eu acho que de uns 18 para 20 anos, eu não sei. Era um cara espigado assim, sabe? Ele jogava bola com a gente. A gente ia lá perto da vila dele, tinha uma várzea e a gente jogava bola ali, sabe? No final da tarde, sabe? E às vezes ele se apresentava para jogar e entrava para completar o time dos noviços, certo? Tinha uma turma ali, rapaz, de gente. Eu quero lembrar que eu estou falando essas coisas porque a minha proposta é fazer aí uma cronologia, certo? Fazer uma mini crônica, certo? E ao mesmo tempo, aí que eu faço a mini crônica, certo? Eu faço ensaio, certo? Ensaio aí, sabe? Político, jurídico, aí, sabe? Dou minhas opiniões sobre o mundo do direito. Eu sou advogado, sou formado em direito, certo? E tenho curso de filosofia, já disse, e tenho curso de letras, tá certo? Esse trabalho que eu estou fazendo aqui com Kant, quando chega no final da teoria dele, sabe, me dá a impressão que, sabe, se diz que o Saussure, Ferdinando Saussure, um suíço aí, sabe, quando ele lançou em 1916
o manual dele, sabe, sobre linguística, curso de linguística geral, sabe? Se diz que ele é o criador, o fundador do estruturalismo, só se for do estruturalismo linguístico, porque Kant já falava de estrutura, bicho. Aliás, os filósofos vêm falando de estrutura desde lá, sabe, ali, sabe? Você tinha o filósofo pré-socrático, ah, porra, agora eu não vi o nome do cara, cacete, sabe? Ali, aqueles dois ali que deixaram, sabe, que deixaram assim o conteúdo assim, sabe? Que na verdade se destacaram e pontearam questões aí, sabe, no momento deles, que veio sendo aí, sabe, prosseguido, entendeu? E e agora quero lembrar o nome dos dois caras e não vem, tá certo? Mas ali já se falava de estruturas, certo? Um falava do ser, então ele estava no campo ali do que era chamado de ontologia, aquela preocupação com a natureza, com as coisas ali, com os objetos, com os seres vivos, não vivos, certo? Mas havia um que se ocupava, sabe, não com as coisas em si, com os seres em si, mas com o movimento do tempo, os seres vivendo, sabe, em movimento, sabe? Correto? E essa preocupação veio ocupando os filósofos nesse meio tempo, certo? Quando chegou em Kant, ele se dedicou a a desenvolver uma preocupação já não mais com os seres em si, sabe? Fugindo um pouco e aproveitando todo o conteúdo, sabe, que foi depositado ali, os conteúdos sobre a história, sobre o empirismo, sobre o racionalismo, sabe? E ele se posicionou no meio e introduziu uma inovação que se chamou de uma espécie de revolução copernicana na filosofia, porquanto ele deslocou o eixo da mesma forma que Copérnico deslocou o eixo da Terra e falou que quem na verdade se movimentava era a Terra em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, certo? Essa foi a revolução copernicana pela iniciativa que lhe rendeu, sabe, quase a própria vida, né? Porque o poder político da Igreja Católica Apostólica Romana, sabe, na época estava ali no começo do século XV, certo? Ali, digo melhor, no século XVI, era 1500 e tal, entendeu? E ali, sabe, aqueles caras fazendo esforços ali, sabe, para viver a vida um pouco mais além. Ele só conseguiu fazer isso, bicho, porque eles eram privilegiados, certo? Eram uns caras abonados de sorte, de alguma maneira, sabe? Se dedicaram a ter livros à frente deles, entendeu? E faziam reflexões. Enquanto o povão mesmo, sabe, fazia parecer aquele negro ali, sabe, ao redor do noviciado salesiano em 72, ali na colônia, certo? Ali numa vila ali, sabe, num povoado, sabe, numa comunidade, não sei como é que eu posso chamar, numa localidade, sabe, chamado ali colônia, ali uma hora, não sei se 2 horas de ônibus, naquele tempo tinha que sair de ônibus para ir para o centro de Jaboatão, certo? E lá havia aquela vila onde estava aquele negro, sabe, que jogava bola com a gente, sabe? Eu não sei se ele era trabalhador, se o pai dele era trabalhador, não sei. Sei que ele não tinha os dentes da frente, os quatro logo, certo? E ali era porque é o seguinte, a base da alimentação deles era cana-de-açúcar, bicho, sabe? Eles viviam, eu acho, sabe, de aproveitar o produto da cana-de-açúcar, o líquido e o sólido, a rapadura talvez, sabe, para se alimentar, sabe? Porque eu acho que a alimentação para eles ali era difícil. E bem ao lado estava ali o noviciado, onde eu passei um ano, onde eu tinha alimentação regular, tomava café, almoçava e jantava, ainda tinha merenda nos intervalos, certo? Ali, sabe? E ali, sabe? Essa coisa desigual, rapaz, dos seres humanos, puta merda, sabe? Porra, é foda, rapaz, a vida, entendeu? E eu tô falando isso, sabe? Falando aí. Porque eu queria me lembrar ali, sabe, da localidade. Ali, sabe, em Jaboatão dos Guararapes, chamado Colônia, e outro dia quis lembrar e não veio, sabe? Porque a memória é assim, sabe? A gente vai ficando assim, sabe? Perdendo aí, sabe? Os neurônios na vida, sabe? E aí, sabe? E tudo mais vai ficando ruim para a memória, tá certo? E aconteceu isso. Eu só sei que eu estou fazendo esse upgrade aí em Kant e o cara se danou, sabe? E aí eu falava assim, que ele, na verdade, eu creio que o mais adequado seria chamar de Saussure o fundador da linguística moderna como um estruturalismo ali adaptado para os estudos da linguística, certo? Onde ele pensava as relações e não ali, não querendo fazer epistemologia, talvez, sabe? Não ontologia, que foi isso que Kant fez, a escolha do Kant foi essa. E ele foi chamado de Kant, foi chamado ali, sabe, de
o Copérnico da hora, sabe? Porque ele fez uma inversão. Enquanto o pessoal vinha centrando os interesses na realidade como objeto do conhecimento, certo? Ele preferiu ali verificar as condições, as possibilidades de se conhecer, tá certo? E desenvolveu todo um ferramental, e eu me questionava, sabe? Qual a importância do Kant para a psicologia hoje, sabe? Diante das especulações, sabe, que ele promoveu no seu tempo. Aí sobre o Kant está aqui, sabe, está falado aqui, sabe, que ele foi um prussiano, certo? Essa palavra era um prussiano que falava alemão, ele estava ali no reino da Prússia, certo? Que fazia parte do Império Romano, do Império Alemão. Essa história de falar de reino e de império lembra aquela história que eu venho trazendo aí, sabe? Nessa questão aí da apropriação na apropriação dos excessos do que resta da produção, né? Não é excesso, é uma outra palavra, aí a mente me trai de novo, certo? Nos excedentes da produção, porque é assim, sabe? Houve um tempo aí que o ser humano aí, sabe, os neandertais aí perambulavam, iam para cima, iam para baixo, habitavam em cavernas, sabe? E ficava igual, rapaz, um pessoal sabe, que habitou um terreno que eu conhecia ali no Xingu, na Cachoeira do Espelho, onde quando se fazia, o mestre quando foi fazer a primeira roça dele, a primeira e única roça, aliás, sabe? O mestre era um exagerado, quando ele fez uma roça, fez um roção, certo? Mas ele enfrentou a mata, sabe, jogando embaixo a mata, uma mata primária, certo? Cada pauzão imenso, sabe, ele com o machado dele, uma machada, entendeu? Eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo, e ele fez sozinho, sabe? A mestra ia apenas levar água para ele, não sei se levava uma merenda, eu não sei. Eu acho que ele levou quase um ano, sabe, para fazer aí o roçado dele, entendeu? E assim, sabe? E depois quando ele foi, sabe, extrair ali, sabe, a produção dele de mandioca, sabe, para fazer farinha, ele tinha que cavar, bicho, tanto era o poder, a força da terra ali, sabe, na sua primeira, ali, sabe, na sua primeira experiência de fornecer suas substâncias, sabe, para fazer ali a roça do mestre, certo? As batatas da mandioca, sabe, da mandioca. O pessoal tem um negócio de confundir macaxeira com mandioca. Mandioca é uma coisa, macaxeira é outra, certo? Eu só sei que com a mandioca se faz a farinha. Aí a farinha, né, a puba, como eles chamam, certo? Rapaz, assim, as batatas da mandioca eram imensas, tinha que cavar com enxadeco, certo? Né, que é o primo da enxada, tá certo? E ali cavava, e nessa escavação que fazia, aí aprofundava uns 30 centímetros pelo menos, sabe, ao redor da batata, se colhia ali restos de cerâmica, sabe? Égua. E para essa cerâmica ter ficado soterrada ali, significa que passou muito tempo. Como é que aquilo ali foi acumulando ali, sabe? Foi sendo coberto. Eu só sei que descobriam cacos, ele descobria, ele guardava, ele jogava assim para o canto, sabe? Cacos de cerâmica, de utensílios. E se chegou à conclusão que ali, exatamente no lote que ele ocupava, ali, sabe, na Cachoeira do Espelho, bem de frente à corredeira mesmo, sabe? Ali era um ponto onde indígenas, sabe, ali, sabe, indígenas que também perambulavam para cima e para baixo, dependendo da estação de extração de produtos do rio, das águas, sabe, ou da floresta, sabe, ali, ou mesmo, quem sabe, também da plantação, sabe, com certeza o Neolítico chegou para esses povos aí, sabe, aí do Xingu, entendeu? Eu só sei que havia marcas ali da presença deles na Cachoeira do Espelho, e desse momento em que o Neolítico começou para eles, deixaram de perambular, se bem que, assim, de uma certa forma, né, nos territórios ali, sabe, tanto os animais como os seres humanos perambulam de um ponto para o outro conforme a sazonalidade do tempo, tá certo? Ora ali um produto é abundante, ora escasseia, então ele vai para a região, sabe? E vai fazendo seus movimentos e se torna aí, sabe, um perambulador, certo? Um nômade, certo? Mas houve um momento na história que o nomadismo foi reduzindo, certo? E ali resolveram, então, ali dizem, né, que se instalou uma revolução da agricultura, certo? E uma revolução também na produção de proteína animal, certo? Quando se domesticou os animais aí, sabe? O ser humano domesticou os animais. O fato sabe, que a progressão da humanidade na superfície ela é lenta, 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 tá certo? E assim ali houve ali, sabe, um começo então de sobra de excedente, de sobra de produção de alimentos, de proteínas e de produtos de agricultura, tá certo? E havia uns ali que se apropriavam, sabe? No começo ali a comunidade fazia troca com comunidade,
Mas depois disso ali, sabe, começaram, o escambo foi substituído pelo negócio ali, sabe, e o negócio foi incrementando, e aí começaram a aparecer os espertinhos, sabe, os espertalhões que se apropriavam, sabe, quem sabe ali as lideranças da comunidade se apropriavam desses excedentes e faziam trocas e tiravam proveito próprio, tá certo? E aí é que tá o problema, bicho, sabe? Dessa questão da extração aí, sabe, da mais-valia, sabe, desses produtos, estou falando de mais-valia aqui que é um conceito, é marxiano, entendeu? E talvez não seja muito adequado falar, mas o fato é que a sobra, sabe, os excedentes, né, da produção, sabe, eram apropriados por alguns, eram tornados privados, o que antes era de interesse coletivo, sabe, interesse coletivo esse que vai depois se tornar interesse público. Esses caras aí, sabe, se armavam, formavam milícias, sabe, e tomavam o poder, sabe, e forçavam a barra. Esses mesmos caras aí que eram chefes de clãs se tornaram depois reis, sabe, reis e imperadores, essa coisa toda. Esses caras estão hoje no nosso tempo, sabe, estão aqui aqui nesse momento, sabe, aí aqui, sabe, em pleno século XXI, eu estava estudando, fazendo meu upgrade, de vez em quando vinha à minha mente, sabe, a figura do Flávio 04, eu não sei bem porquê, certo? O Flávio 04, filho do Bozo, certo? Mas o fato é que no tempo do Kant, sabe, ele estava ali no final do século XVIII, ele morreu em 1804, no século XIX, e ele estava ali, sabe, ele morreu com 80 anos, certo? Para ser mais exato, eu vou dar aqui a data, o ano em que ele nasceu. Ele nasceu numa cidade chamada Königsberg, que hoje é chamado de Kaliningrado, né? Ali no território da Polônia, com o território ali da Letônia, Estônia, por ali assim. Ali à margem do Mar Báltico, certo? Ele era um morador de porto, uma cidade, Königsberg hoje, Kaliningrado é uma cidade portuária, certo? E o Kant estava por lá. O cara era professor universitário, certo? Ele adquiriu meios aí, era uma classe média na época, a gente não pode falar de classe média, não aplica o conceito na época, mas era um cara favorecido, tá certo? Era um proprietário, filho de proprietário, certo? E ele conseguiu desenvolver estudos, certo? Vai ver que em estudos aí, na época, ali, sabe, o trabalho do Lutero, sabe, já havia ali, estimulado pelos reis. Aí eu queria falar dos reis, bicho. Ele nasceu no reino da Prússia, certo? Que pertencia ao Império Alemão, estou falando de Kant, certo? E esse reino da Prússia foi fundado em 1711, no século então, 18, certo? E assim, quando se fala aí de reino, império, aquela coisa toda, estamos falando desses caras que se aproveitaram dos excedentes da produção. Esses caras estão até hoje aí, tá certo? E o Kant estava por aí, professor universitário, ele não se ocupou com essas questões históricas, políticas, certo? Ele foi se ocupar de filosofia, tá certo? O cara escreveu para dedéu. E vale hoje, sabe, o esforço dele, sabe, porquanto prende hoje a minha atenção aqui, sabe, me amarrando, sabe, para que eu dê um salto depois na direção de Hegel, certo? Mas o fato é que o Kant promoveu, segundo aí o Victor Lima, e ele está repetindo, certo, que os livros dizem, certo, que ele operou uma revolução copernicana quando transferiu o interesse dos estudos filosóficos sobre a realidade, certo, para o próprio sujeito, sabe, que conhece a realidade. Ele estudou para verificar se tem condições, sabe, tem possibilidade do ser humano, se o ser humano tem possibilidade de conhecer e até onde vai esse conhecimento. E aí é que está o detalhe. Ele escreveu a obra dele chamada Crítica da Razão Pura, tá certo? E ele chama aí de crítica por conta é uma análise ali, um trabalho sistemático, tá certo? E da razão aí essa coisa aí que o ser humano tem, diferentemente, sabe, dos animais, tá certo? E pura porque até onde dava para ir, qual era o limite, certo? Ele ficou no prático porque, sabe, para avançar mais noutras direções, assim, verificar, sabe, condições de conhecer a alma, de conhecer o mundo e de conhecer Deus, certo? Ele achou que isso aí era uma tarefa da razão pura e que o ser humano não tinha condições, por hora, tá certo, de sabe, acessar, sabe, de conhecer as coisas. O que fica assim do conhecimento, desse estudo que se faz dele, sabe, é que tudo está em nós, está no ser humano, sabe, essas condições aí, sabe, de se pôr em relação com os seres ao redor e consigo próprio, com seus semelhantes, tá certo? E estabelecer uma apropriação de informações, tá certo? E que fica nisso aí, tá certo? E isso é conseguido com o aparato, com o que
com as condições históricas que o corpo humano, a genética, a biologia deu para o ser humano, na parte mental, sabe, de desenvolver meios de como se apropriar de dados coletados da realidade, certo? A realidade ao redor. A realidade é o mundo ao redor, certo? É essa a contribuição de Kant, tá certo? E ele diz que a gente vai até onde, sabe, os limites da capacidade humana permite, certo? Tem uma coisa chamada aí, sabe, de fenômeno, certo? Ao lado do noumeno, entendeu? Aí sabe, a nossa vida, e isso é escroto, porque a gente percebe então que a gente é um cara impossibilitado, sabe? Aí se vê, a gente não vai falar de negacionismo, mas se vai falar talvez de ceticismo, certo? O Kant, de certa forma, foi um cético, estou me arriscando a dar essa opinião, certo? Porquanto ele diz que se ele não nega, sabe, a possibilidade de avançar nos conhecimentos, exercitar a razão pura, certo? A gente fica limitado à razão prática, certo? Aí, e depois a gente vai em outras direções, nas questões éticas. E a existência da gente, o triste é esse, sabe? Que a existência da gente, então, fica limitada, sabe, a esses alcances aí, sabe, a esses resultados aí básicos, entendeu? E que a gente gasta toda uma existência vivendo aí na superfície do planeta e não se avança além disso aí, tá certo? E nesse sentido vale muito pouco se comparado com o esforço dos animais, por exemplo, sabe, que se dedicam a comer, beber, dormir e a fazer sexo, e nós no fundo mesmo não passamos disso, tá certo? É isso aí, eu estou amassando todo o papel aí, tá certo? Mas é isso aí que eu queria dizer. Por hora, hoje, nessa manhã de domingo, sabe? Dia 14 de julho, tá certo? Eu tenho uma neta que faz aniversário dia 17, eu não posso esquecer, tá certo? E eu tenho aqui, deixa-me ver, 21 minutos já de vídeo. E daí eu estava pensando aqui, enquanto eu, sabe, falava do Immanuel Kant, que nasceu em 1724, certo? Em 1724, e morreu em 1804, viveu 80 anos, sabe, ali em Kaliningrado hoje, certo? Aí a mentalidade dele era germânica ali, sabe? O pessoal quer que seja ariano, eu não sei que porra é ariano, entendeu? Que porra de ariano? Só porque são brancos, sabe? Não tem nada a ver isso aí, tá certo? Os caras são brancos porque o clima lá, sabe? Onde eles viveram era temperado, sabe? O sol era controlado, certo? E os outros ali, sabe? Onde o clima é tropical, como aqui cai aqui para nós, sabe? E nós somos mestiços. Eu me acho um cara mestiço, tá certo? Um mestição aí. Eu estava assistindo ontem um jogo de voleibol, sabe, feminino, sabe, vejo aquelas meninas danadas, sabe, ali jogando voleibol. As mulheres, de um certo modo, fazendo coisas, sabe, que em outros tempos não se queria, sabe, que era impor as mulheres a ficarem ali, sabe, no oikós, ali na cozinha o tempo todo, sabe, cuidando ali dos afazeres domésticos, certo? E os homens fora do oikós fazendo também afazeres domésticos, fazendo afazeres econômicos melhor. Sim, o oikós é a área do econômico, certo? E a gente na vida, na existência, se dedica basicamente às questões econômicas, tá certo? Essa história de ter que lavar comida à boca, tá certo? De ter que plantar uma roça, sabe? Aí, como fez mestre, sabe? Para tirar ali. Ele só fez uma experiência de roça, certo? Depois disso ele não quis mais. Além do que, acabou. Mas assim, enquanto eu, sabe, ficava aí fazendo meu upgrade de filosofia e lendo, sabe, de madrugada sobre o Kant, eu também pensei em outras coisas aqui, sabe, pensei no Flávio Bolsonaro, 01 de Bozo, mas pensei no Andrezinho, ver se pode. O Andrezinho foi um colega advogado que eu conheci no final da década de 2010, certo? Numa instituição de educação chamada UEPA, Universidade do Estado do Pará, tá certo? Fui levado lá para fazer um trabalho em 2008, salvo engano, 2008, 2009, certo? Fui assessor jurídico, sabe? Lá da assessoria jurídica da UEPA. Uma vez eu fui para uma reunião com a reitora, ver se pode, certo? O trabalho era feito, a assessoria jurídica tinha as instalações no prédio da reitoria, certo? Aí um dia o titular do setor jurídico, sabe, não sei por que razão, não pôde ir a uma reunião e me destacou, não sei por que também, certo? Tinha outras pessoas, tinha lá um colega, um velho paraense advogado, que eu não vou lembrar o nome dele, sabe? Mas era um cara que me tratava com muito respeito, sabe?
e me apreciava, eu percebia isso, sabe? Me considerava, me convidou uma vez para ir a Mosqueiro, que é uma vila onde, ali uma vila, um balneário, certo? Uma vila às margens do rio. Eu não sei que rio é aquele de Mosqueiro, sabe? Não sei que rio é aquele ali, sabe? Não sei. Vou ter que verificar essa minha ignorância aí. Eu só sei que o cara ele me respeitava, sabe? Não tô, eu tô querendo me lembrar o nome dele aqui, mas não estou conseguindo. Aí, mas assim, em vez de mandar esse velho advogado, certo, que já estava lá quando nós chegamos, era uma administração do PT, certo? O PT ganhou o poder em 2006 aqui no Pará, certo? Através de uma política, de uma deputada, sabe, chamada Ana Júlia. E ali foi destacado um grupo de professores da universidade para fazer a gestão da UEPA. Eu só sei que eu terminei parando por lá, sabe? E lá conheci, né, o chefe, não vou falar o nome dele aqui que não interessa, mas eu conheci o Andrezinho, que era um advogado, eu não deveria estar falando o nome dele, mas ele era um cara assim, sabe, espirituoso, sabe, gostava. Uma vez ele contou e me contou uma história, certo? Mas eu vou contar a outra que ele me contou também, sabe? Onde, assim, é uma piada, é jocosa, sabe? E talvez um pouco até perversa, sabe? Mas ele falava assim, que a classe média de manhã, no domingo de manhã, quando não dorme até 6 horas, 7 horas direto, entendeu? Depois de ter vindo aí, sabe, da Esbórnia ou qualquer coisa assim. Os que ficam em casa, os casais ali, sabe, ali, de madrugada eles fazem sexos. E ali brincam, e muitos vão além, sabe, do que recomendava Tomás de Aquino, certo? Tomás de Aquino, ele dizia, olha, rapaz, o sexo não é para prazer, tá certo? O sexo é vucu, 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 vucu e acabou, tá certo? Não tem esse negócio de prazer, tá certo? Não tem esse negócio de gozo, o sexo não é para isso. O Freud dizia o contrário, certo? Mas ele dizia que não, certo? Aí essa história do sexo não é para prazer me lembra ali, sabe? As dificuldades que viviam os hebreus, sabe? No tempo ali das 12 tribos, certo? Tem uma expressão aí que corresponde à masturbação, que eu não vou lembrar o nome agora, certo? Mas houve um cara que era da tribo dos sacerdotes, rapaz, olha. E o cara, sabe, queria fazer sexo naquele tempo dele ali, sabe? No tempo ali, sabe? Foi antes de Moisés um pouco, eu acho, sabe? Ali logo depois ali de, de do filho de Isaac, certo? De Isaac, sabe, ter tido Jacó e Jacó produzido as 12 tribos, entendeu? Então nós estamos por ali assim. Moisés não está em ação, esses caras andavam ser aí, sabe, ser escravizados pelos egípcios, certo? Pelo o rei ali, pelo rei dos egípcios, certo? Pelo faraó. Aí, rapaz, um cara aí, sabe, eles tinham que ter ali braços, sabe? Braços ali, sabe? Para lutar, para empunhar a espada, para empunhar lança, arco e flecha, entendeu? E precisavam de garotos, sabe? De garotos, precisavam de prole, certo? Aí tinha esse cara, esse folgado aí que não ia para a guerra, certo? Ele era da tribo dos sacerdotes e fazia sexo com a mulher dele, sabe? E não sabe, queria prolongar, ao invés de fazer o vucu-vucu e logo ali mandar ver, sabe, a semente dele dentro da mulher, ele queria ali tirar prazer, sabe, aquela coisa toda, entendeu? Aí a mulher dele não gostava disso porque o sexo era prolongado, eu não sei se ela sofria por falta de lubrificação, eu não sei, qualquer coisa assim, entendeu? Eu só sei dizer, rapaz, que um dia, sabe, ela resolveu entregar o cara à comunidade, sabe? Dizia que esse cara que quando mesmo, sabe, ele ficava, aí só no finalzinho ele, para completar, ele ao invés de ejacular dentro dela, lançando a semente, ele ejaculava fora. E assim ela perdia a oportunidade de engravidar. De lembrar aqui que a mulher do Abraão, certo, a Sara, entendeu? Só foi ter filho, sabe? Já não sei, com uns 40 anos, já quase no limite ali, sabe? Do cansaço do útero dela, entendeu? Eu não sei se o Abraão fazia a mesma arte, sabe? Com a Sara, entendeu? Eu tô aqui inventando, mas não esqueça que eu sou caboclo falador. Eu só sei que o Andrezinho, rapaz, sabe dizer assim que aqui em Belém do Pará, sabe, o pessoal ali na doca de Souza Franco, sabe, quando ali todo mundo acorda, ou o cara de madrugada acorda às 3 horas da manhã, sabe, de pau duro, entendeu? Aí ele procura a mulher dele, às vezes ela cansa, assim, sabe, com sono diz aí, manda ele aquietar, aquela coisa toda, sabe? Mas quando ele consegue ali, sabe, a moleza dela, entendeu? Eles começam a fazer sexo.
Aí eles começam a fazer experimentos, sabe? Aí eles variam, sabe, ali, sabe, entre o número um, sabe, e o número 2, certo? Aí, no certo momento, ele pede para deixar colocar no número 2, certo? Aí ela diz assim, égua, caralho, estás pensando o quê, certo? É que o cara já estava no número 2, entendeu? E ali, sabe, queria ali mais arroxo, entendeu? Aí pedia de que para colocar no número 2 se ele já estava. Aí ela esculhambava com ele. Pô, tu tá pensando que meu cu é o quê, entendeu? Isso foi o Andrezinho me contando. Eu tô aqui, sabe, falando que o Andrezinho me contou, tá certo? Mas é isso aí, sabe? E do Flávio, sabe? Do Flávio Bolsonaro, eu não sei o que dizer, certo? Eu anotei aqui, sabe, alguma coisa sobre militares donos da mídia corporativa. Quantos já são 30 minutos, então eu vou parar por aqui, tá? Eu vou parar por aqui porque Caboclo Falador falei demais, certo? Eu não quero que o vídeo se perca, entendeu? Mas Caboclo Falador é isso, sabe? Ele faz aí a crônica dele, sabe? Faz aí também aí o ensaio dele, o ensaio político dele, faz o ensaio filosófico, certo? Falei de Kant, tá certo? E vou aí avançando nesse domingo, dia 14, certo? Não vai ter jogo do Flamengo esse final de semana. O Paysandu também, meu time aqui em Belém do Pará, certo? Ganhou de 2-1 ali, sabe? Foi bom, entendeu? O time está em 12º lugar na Série B, entendeu? Tá tudo bem. E vamos levando aí, sabe, nesse domingo, domingo de muito sol, de muito calor aqui em Belém do Pará, terra da COP 30, certo? É isso aí, bom dia a todos. Meu nome é Ernest, meu canal é Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalo. Falei.